Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. Hoje o negócio é o seguinte, hein? O Muricy Ramalho, ele saiu a público falando coisas que, no meu modo de ver, são estarrecedoras sobre a questão Rames Rodrigues no São Paulo. E pra mim é estarrecedor mesmo, quero compartilhar com vocês. E aí você deixa a opinião aí. Fala pra mim o que você tá achando desse trabalho do Muricy no São Paulo e essas benditas verdades que são colocadas com relação ao Rames Rodrigues. Além disso, o técnico Zubeldia, vou mostrar para vocês uma matéria que ele teria chamado o Wellington e falado com o cara para renovar. Ele falou: São Paulo vai lá e renova. E o São Paulo foi conversar com o Wellington. Deixa eu te atualizar de tudo que tá acontecendo aqui hoje. Deixa um like no vídeo aí, posso contar com você nesse like. E se inscreva aqui no canal também, que você é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu faço muita questão de ter você por aqui. Fechou? Tamo fechado então? Então estamos fechados então. Quero te lembrar também que esse vídeo aqui é um oferecimento de 1xBet, que é uma casa de bookmaker top, que é parceira de times como Liverpool e Barcelona. E é lá na 1xBet que você encontra as melhores odds, tá ligado? Aliás, hoje tem o campeonato italiano, um campeonato que foi muito marcante numa geração que eu cresci vendo, e hoje tem o campeonato italiano. Vai no primeiro comentário fixado agora, que aí você pega o meu link e o seu primeiro depósito, se cadastrando pelo meu link, ele tem o valor dobrado. Depois é da 100, vira 200, 200, 400, 400, 800, 800, 1.600, vai até os 3 mil reais. Assim, ó, o italiano hoje tem o Lecce com a Atalanta, tem o Torino com o Milão. O Lecce com o Atalanta é um jogo de destaque aqui, ó. A vitória do Lecce paga 4,48 em casa. A vitória do Atalanta paga 1,84, empate 3,99. Achei muito top. Tá no primeiro comentário fixado, fechou? Valeu, XBet, tamo junto. Galera, Muricy Ramalho, ele sai numa entrevista, videoconferência, e ele começa a falar ali sobre Rames Rodrigues. E ele conta coisas assim que eu fiquei perplexo, cara. Falei, não é possível que isso tá acontecendo. Ele chegou no Rames Rodrigues, o Rames Rodrigues chamou ele pra conversar, pé da vida. O Rames tava puto, chamou ele pra conversar e falou: Muricy, deixa eu trocar ideia com você aqui, vem cá. Cara, eu não jogo, o que tá acontecendo? Tô treinando. E o Muricy falou: eu vi, cara, que você treinou muito bem, inclusive, e eu adoro ver os seus treinos. Mas você precisa, os técnicos atuais, eles querem um cara que corre mais. E que vai correr mais. São os técnicos atuais. O Rames falou: eu sou jogador raiz. O que ele quis dizer com isso? Que ele é raiz, que ele é um cara que é um cara criativo, é um cara que joga bola, mas ele não é o corredor, o velocista, o Usain Bolt, o Alisson, né? E aí o Muricy falou: eu tô ligado. Eu sei disso. O técnico, para colocar você para jogar, teria que montar um esquema para você jogar, que seria você de meia com o centroavante que reveza com você a posição, o centroavante volta para você infiltrar, ou você cria para ele, e dois pontas rápidos que jogam bola que você consegue ligar nos caras. E aí, o Muricy fala: lembra com o Dorival, quando nós fomos na mesinha conversar, o Dorival conversando com você, e eu pedi a palavra? Olha as ideias. O Muricy falou assim, ó: eu pedi pra falar, posso dar minha opinião? E ele falou: Dorival, o Rames nunca vai ser um cara velocista, ele nunca vai ser esse jogador que você quer, físico, intenso. Tem que montar esquema pra ele jogar. E o Dorival começou a colocar o Rames. Aí o Rames machucou, o Dorival saiu, entrou o Carpini, e o Muricy, o que pegou? O Muricy falou sempre abertamente, dando uma queimadinha no Carpini. E aqui eu tô do lado do Muricy, tá? Eu estou com o Muricy nessa. Na opinião, pelo menos em relação ao Rames. Não tô falando que o Muricy queimou o Carpini, que foi errado. O Muricy, ele falava abertamente sobre o Carpini que o Rames não podia marcar lateral. E aí aquilo foi demitindo o Carpini ao longo dos dias, né? E eu acho que o Muricy estava certo com relação às falas, mas não era para ele ter falado. O texto era correto, a ponderação, a ideia é correta, mas ficar falando isso na mídia, você vai levando o técnico à demissão. Então o Muricy, ele participa da contratação do Rames, na hora de não colocar o cara para jogar, o técnico é o que escolhe sozinho. Muricy não fala: pô, o cara aí, ele falou: aqui ninguém manda o técnico escalar. O técnico escala aquele que ele quer, nós não mandamos nenhum técnico escalar ninguém. Aqui o técnico tem total liberdade para escalar. Então o Muricy participa da contratação do Rames, é fã do cara, gosta de ver os treinos, quer ver um cara em campo, não fala pro técnico isso, fica quietinho na moral, e quando o técnico não coloca, ele vai num podcast e fala. Aí tá o erro. Aí começa o problema, porque o técnico começa a ser demitido de acordo com as falas do Muricy, porque a torcida inflama. Eu me inflamo. Eu vejo o Muricy falando que o Rames destruiu no treino.
Aí o São Paulo não coloca o Rames pra jogar. Aí perde pro Novo Horizontino Paulista. Que coisa é essa? Onde tá o erro? O que nós não entendemos, não é verdade? Você aí pode estar olhando pra mim agora e falando, esse maluco tá louco também. O Rames é um ex-jogador, o Rames é um preguiçoso, o Rames é um... Tudo faz o que você quiser. Use qualquer adjetivo. Mas não mude o fato de que o Muricy veio a público, falou que o cara destruiu no treino e o técnico não colocou ele pra jogar. Direito do técnico. Não perca pro Novo Horizontino, concorda? Não passe o vexame que passamos com o Fortaleza em casa. Não seja ridículo jogando da maneira que nós jogamos contra o Tajeres no primeiro jogo da Libertadores, que nós tomamos um vareio, apesar do resultado ter sido parecido, nós tomamos um vareio de bola, não tínhamos chance nenhuma de ganhar. Então, não quer colocar o que você tem de melhor? Não coloque, mas ganhe. Agora, se você perder o jogo, aí você deveria ter pensado no que você tinha de melhor. E o Muricy continua, tá? O Muricy, ele chega e fala que o técnico Zubeldia tem total escolha, coisa e tal, que o Rames não vai nunca ser um cara intenso, e ele fala, qual que ele falou? Ele falou que o Zubeldia foi colocado ali, que ele tem a chance dele escalar também, mas ele coloca o Rames fora do São Paulo já. Falou, eu não sou técnico. Ele fala isso. Ele fala, eu não sou técnico. Rames, ele fala pro Rames, eu não sou treinador. Então eu não posso fazer nada. O que o Rames fez? Ele chamou o Muricy para conversar. E quando o Muricy fala, eu não sou o treinador, fica claro para mim que se o Muricy fosse o treinador, ele iria usar o Rames Rodrigues sim. E aí eu te pergunto, São Paulino e São Paulina que olha nos meus olhos agora, você acha que se o Muricy estivesse no São Paulo, nós estaríamos bem de técnico? Claro que sim, né? Então não ver o Rames jogando no São Paulo, pra mim, é pesadíssimo, cara. Pra mim é uma decepção atroz, é uma decepção gigantesca, e não com o Rames. O Rames, ele poderia ser qualquer tipo de vilão. Quer chamar o Rames de vilão? Quer colocar o Rames como um vagabundo? Quer colocar o Rames como um cara que não treina? Faça como você preferir, o direito é seu de achar o que você quiser. Mas, quando o Rames treina, joga muito no treino, joga muito na Colômbia, o Rames chega pro Muricy e fala, mestre, por que eu não tô jogando? Quer dizer que interesse do Rames tem, quer dizer que entrega do Rames tem, quer dizer que vontade do Rames tem. O que nós não temos do Rames? Algo que ele nunca teve, que é ser um meia igual o Arias, é ser um meia igual o Diego Ribas. É um cara que corre mais do que pensa. Não que o Ribas e o Arias não sejam excepcionais jogadores, excelentes. É que os caras corriam primeiro. É que casa que o Arias e o Diego têm qualidade também. Mas é meia que corre. Não é meia que para e pensa. Nunca vai pedir pro Renato Augusto ser um velocista. Nunca vai pedir pro Zidane ser um velocista. Nunca vai pedir pro Ganso. Falei Ganso já, Ganso, Zidane, Renato Augusto, pro Ganso ser um velocista. Não pode pedir isso pros caras. Não dá. Então você tem que ter o cara que pensa. O São Paulo pega o cara que pensa e escanteia. Joga no lixo. Com o Muricy Ramalho vindo a público e nas entrelinhas dando a entender totalmente que o Rames é compromissado sim, que o Rames tem interesse de jogar no São Paulo, destrói no treino, nós não vemos em campo porque ele é afastado e quando ele vai pra Colômbia, mostra que quem tinha razão. Quem era que tinha razão quando ele joga na Colômbia? Pois é, mas também não vou criticar o Zubeldia, o Dorival, o Carpini, ninguém coloca. Então alguma coisa aí também tem, né? Não tô, você pode achar que o vídeo aqui eu tô criticando o Zubeldia. Então vou deixar claro pra você. Estou adorando o trabalho do Zubeldia. Qual técnico eu queria no São Paulo hoje? Qual? De todos? Dorival. Segundo, Zubeldia. Gosto. Quero no São Paulo, não tem nenhuma cornetagem, mas se essa história do Rames Rodrigues passar batido, passar em branco e nós não dissermos nada sobre isso, essa história vai se repetir com o Oscar, com o Claudinho do Zenit se vier pro São Paulo, vai se repetir com o Casemiro se vier pro São Paulo, não vai ter intensidade, vai se repetir com o Messi se vier pro São Paulo, que não vai ter intensidade, vai se repetir com o De Bruyne se vier pro São Paulo, que não vai ter intensidade, se repetiu com o Benítez, que não tinha intensidade, aconteceu com o Patrick, que não tinha intensidade, todos os caras que levaram o São Paulo à melhoria, não, a melhora, aconteceu de não terem intensidade, segundo a opinião de gente que, sei lá, no mínimo,
para não criticar quem critica o Rames, no mínimo não conhece a história a fundo, não conhece a profundidade do que isso representa para o time do São Paulo. E o Wellington... Já mudei de assunto, você tá pronto para ouvir as palavras de Zubeldia em relação ao Wellington? Tá preparado? Isso aqui é a matéria do Éder Traschini do UOL, que faz a cobertura do São Paulo Futebol Clube. Ele coloca uma matéria assim: o Zubeldia não quer perder o Wellington e teve uma reunião com o lateral para entender a situação. Então o Zubeldia não quer perder o Wellington, até que normal. O argentino disse para o Wellington que vai pedir para o São Paulo renovar. Explicou a importância do atleta em seus planos e que um jogador como ele não seria fácil de repor. Então o Zubeldia se derreteu pro Wellington. O Zubeldia chegou no Wellington e falou: ô meu, não dá para repor, vou pedir para a diretoria do São Paulo para te contratar. Depois dos pedidos de Zubeldia, matéria do Éder Traschini. Aqui dá pra ler, que beleza, olha lá. Tá vendo aqui, ó? Vou ler a última estrofe aqui. Depois dos pedidos de Zubeldia, a diretoria chamou novamente o Wellington para conversar. Então a diretoria chamou: Wellington, chega aí, senta aqui no puff. Senta aqui nesse puff aqui. E aí, mas a renovação ainda está distante de um denominador comum. Quer dizer, está distante de chegarem a um acordo. Denominador comum é quando as duas partes concordam com a mesma coisa, né? Então assim, o Rames é tratado da maneira que eu acabei de expor pra vocês. Mesmo querendo jogar, não vai jogar, bacana. Vai correr lá na Colômbia, não vai jogar. Mas o Wellington trata como se ele fosse o Serginho, né? Trata como se ele fosse o Leonardo. Trata como se ele fosse, sei lá quem aí. Vou falar só os do São Paulo, Serginho e Leonardo. De lá pra cá não tivemos lateral. O Fabiano, Gustavo Neri, Clemente Pereira, Lino, nem vem. Cortez, Jorginho Paulista, nem vem. Não tivemos lateral. Júnior, trata como se ele fosse o Leonardo, Serginho, Júnior, né, de 2005. Eu concordo que o Wellington ele é um cara promissor, mas não vai evoluir muito do que ele já tá. Mas ele vai evoluir um pouco. Ele é muito rápido, ele é muito forte, ele tem muita entrega. Um cara que não quer renovar, você vê ele jogando com bastante entrega. É bacana ele pensar no Wellington. Mas não pode um moleque desse aí ganhar 600, 700 conto, como cravam as notícias que ele quer, né? Dito isso, nós estamos vendo a realidade. Vamos trazer pra realidade? O Zubeldia... Mesmo com o Muricy querendo e falando publicamente que gostaria de ver o Rames, mesmo com o Rames pedindo pra jogar lá dentro da cúpula diretiva do São Paulo, o Rames demonstrando interesse e treinando, sabe, desfilando qualidade aos ventos da Barra Funda e do Morumbis, não vai jogar, vai embora. Mas o Wellington, que esse sim não quer ficar no São Paulo, esse sim quer ir embora, esse sim recusou 4, 5 propostas e mais a matéria de agora, do rapaz do O aqui, esse sim não chega num denominador comum com o São Paulo, mas é esse que o técnico Zubeldia quer. Você pode achar que é cornetagem, não é. Não tô cornetando, quero o Zubeldia no São Paulo, mas durma você aí com um barulho desse. Acredite em você num barulho desse, que o Rames é... E o Wellington...